Jonas Cardoso, ele que é o nosso representante da Sename aqui no Japão, e vai ser uma honra estar ouvindo também o pastor Jonas. Pastor Jonas, por favor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Que alegria, irmãos, estamos nesta ocasião tão especial, o primeiro simpósio internacional de missões da Sename, e eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente da Comadeja, da de Belém, Japão, e por nos confiar, né, de estarmos aqui participando, e também o pastor Saulo, diretor executivo da Sename, que é um amigo que temos convivido online já por algum tempo nas nossas conversas, né? E quando o assunto não é de Sename, a gente fica trocando ali ideias produtivas. E muito feliz de estar aqui com os companheiros de ministério, a Belém Japão, Comadeja, todos, pastor Inácio, pastor Gilson, e conhecer os pastores que vieram do Brasil nessa grande caravana. Inicialmente, no aeroporto, a gente se cumprimenta assim meio né, com toda a ética, com receio. E no segundo dia a gente já está mais solto, no terceiro dia a gente já está sendo padrinho do filho um do outro, né? Então, até sábado, né, os irmãos já vão se filiar à igreja aqui no Japão, vai congregar tudo aqui, viu, pastor Saulo? E muito feliz, irmãos, de poder participar e contribuir um pouquinho para que esse evento esteja acontecendo. Eu faço as nossas conversas com o pastor Saulo online, e eu trago para o nosso pastor presidente, pastor Sival, e aí ele só coça a cabeça assim e fala, não, vamos, né? E a gente vai, e o pastor Gessival abraçou essa ideia, a igreja abraçou, um grande número de irmãos está trabalhando no background, né, atrás das cortinas, para que tudo fique organizado e bonito, e graças a Deus estamos conseguindo, né? Alguém achou que está bonito, irmãos? Está produtivo? Está aprendendo? As 3 ministrações que tivemos de manhã, a ministração que tivemos ontem à noite, né? Um banquete, ainda mais à tarde virá muita coisa boa para nós aprendermos. Eu não vou pregar até tocar o sininho aqui, os irmãos podem ficar tranquilos, até porque, como sou eu que coloco o tempo, eu coloquei 2h30 só para mim. Então não vai tocar. Irmãos, quem aí já viu o Japão na Bíblia? Quem aí, quando estava lendo a Bíblia, já encontrou o Japão? Alguém já viu? Não? Você alguma vez já se perguntou por que é que não aparece na Bíblia o Japão? Por que é que não aparece a China? O que esses povos estavam fazendo quando Jesus pisou sobre a face da terra? Será que não existia Japão? Existia Japão, né? A data de fundação do Japão é do 7º século para cá, mais ou menos que oficialmente, mas já tinha gente aqui, né? Quando Jesus pisou, essa nação já existia. A China também é milenar. A Índia aparece na Bíblia, a Índia, tem alguém que tem informação? Aparece. Lá quando o rei da Pérsia, ele faz a convocação das 127 províncias, uma daquelas províncias pega um pedaço do que é a Índia hoje. Antigamente, todos esses povos aqui da Ásia, eles eram povos que eram reunidos em clãs. Então o Japão tinha um monte de clã, na China tinha um monte de clã, na Índia tinha um monte de clã. E esses clãs, eles iam se unindo e fazendo guerra, até que cada um com a sua história, em determinado tempo, eles se juntaram, né, e se tornaram os países conforme nós conhecemos hoje. Quando os nossos filhos que aqui estão, as crianças, os jovens e adolescentes, quando eles frequentam a escola, eles não estudam Pedro Álvares Cabral, eles não estudam Dom Pedro I, eles não estudam a Rainha Isabel, a Princesa Isabel, eles não estudam as constituições da época do Império, do Estado Novo, do nosso Brasil. Isso tudo fica por parte
dos pais. Os pais é que vão ensinando, ó, isso aqui é o hino nacional brasileiro, ó, isso daqui é quando descobriram o Brasil, do jeito que a gente aprendeu, já tinha os povos originários, e fica por conta dos pais. Mas os nossos filhos, na escola, lá no Shogaku, no Chugaku, né, no Kouko, no Daigaku, que é o ensino básico até o ensino médio, até a universidade, eles estudam a história do Japão. Eles estudam a história da Ásia, eles estudam a cultura daqui, desse país, né, das ilhas, e até mesmo a parte que é religiosa, porque a religião está misturada à cultura, e eles estudam a parte da deusa Amaterasu, e da deusa Amaterasu os imperadores são descendentes, e até hoje eles acreditam, embora na Constituição não esteja dizendo exatamente assim, que ele é um representante dos deuses, mas a cultura continua. Então, a gente chega aqui nesse país com uma Bíblia na mão, eu estou aqui com a minha, e eu trago aqui a Bíblia, que é um livro que foi escrito, sabemos aí a história, desde Moisés, aí há 3.500 anos mais ou menos atrás, na região que é o Oriente, né, porque Israel está na parte oriental do planeta, mas como lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo, ele foi o grande agente de Deus para levar o evangelho para Macedônia, para Grécia, para Roma, o cristianismo, ele pendeu mais para o lado do Ocidente. Por isso que nós, enquanto brasileiros, peruanos, bolivianos, que aqui estamos, nós que somos da região ocidental do mundo, nós somos e já nascemos cristãos. Você já nasceu, muito provavelmente que a maioria, já nasceu ou num lar católico cristão, ou num lar evangélico cristão. Eu acredito que uma minoria tenha nascido fora dessa régua, né, dessa regra. Então, você meio que já nasceu aprendendo as histórias da Bíblia. Mas quando nós vimos para o Oriente, nós estamos trazendo um livro que para eles, por mais que tenha sido escrito há 3.500 anos, para eles ainda é algo muito novo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ler um trecho da Bíblia para um japonês. Lá no meu trabalho, estava conversando com um senhor, ele está mais de 70 anos, que ele já era aposentado, mas continuava trabalhando. E uma vez conversando sobre política, cultura, entramos no assunto de religião. E eu disse assim, olha, isso que você está falando me lembra da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que fala do amor. E ele me perguntou, o que fala lá? Eu abri o aplicativo da minha Bíblia em japonês e li juntamente com ele. O amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E ainda resta, né, as grandes virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Quando eu concluí a leitura, ele falou assim, então é isso que a Bíblia fala? Eu disse, como assim? O senhor tem 70 anos e nunca leu a Bíblia? Ele disse, eu nunca li a Bíblia. Essa é uma realidade que nós lidamos com ela diariamente, mas que para o mundo ocidental é algo absurdo. Parece que não existe, mas existe, basta pisar aqui fora, basta falar com os vizinhos e pergunte se alguma vez ele leu a Bíblia. Pouquíssimas pessoas vão dizer que já leu a Bíblia alguma vez. Então, se eles não estão lendo a Bíblia impressa no papel, será que pelo menos eles estão lendo a Bíblia na sua vida? Será que eles estão lendo a Bíblia na minha vida, no dia a dia, lá no trabalho, na escola? Será que nós somos a carta do Evangelho lida? Será que Jesus está sendo representado em nossas vidas, nas nossas atitudes? Que eles possam sentir o amor de Deus e falar, tem alguma coisa diferente em você. Você vai falar, é Jesus Cristo que habita em mim. É Jesus Cristo que mora no meu coração. É isso que faz a diferença. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus,
no capítulo 8 e no versículo 5, Jesus aqui ele fala de uma profecia, e eu gostaria de conversar com os irmãos, falar com os irmãos, pensarmos juntos nessa profecia de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do... Vou falar igual os pastores falaram de manhã, tá fraco. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Irmãos, que passagem gloriosa. Este versículo ficou gravado na minha mente e até hoje me comove o coração quando eu me lembro dele. Porque foi quando, por morar aqui no Japão, por morar no Oriente, comecei a pensar e meditar. E aquelas fases da vida que nós vamos tendo, eu estou numa fase que eu não sou nem muito velho, nem muito novo, né? Eu estou jovem demais para ser velho, velho demais para ser jovem, né? Eu sou careca, mas ainda não tenho 50, e por aí vai. E no decorrer da vida nós vamos tendo aí algumas fases que nós vamos pensando, olhando, né? A gente se casa e tem filhos, e eu pensando: Senhor, o evangelho no Japão, 1%, quando muito, alguns dizem que até 2% do país é cristão, isso já incluindo católico, testemunha de Jeová, a seita lá do reverendo Moon, que entra como cristianismo, e por aí vai. Senhor, e aquele versículo onde o Senhor profetizou: muitos virão do Oriente? Porque o apóstolo Paulo, quando ele estava na sua viagem missionária, quando você lê lá em Atos, o apóstolo Paulo, ele estava se concentrando um pouquinho fora de Israel, que vai passando por onde é o Líbano e subindo até a Turquia, que é a região da Ásia Menor, onde estão as 7 igrejas. Mas quando ele estava, depois você pode olhar no mapa, lá na pontinha da Turquia, para já passar para a Europa, ele teve uma visão, e a Bíblia fala de um homem macedônio que dizia: passa a Macedônia e nos ajude. Se você nunca prestou atenção nisso, preste atenção. Isso aqui mudou a história do mundo. Um sonho, uma revelação. Alguém que cria no sobrenatural. Ele teve um sonho de um homem que dizia: passe a Macedônia. Esse passar a Macedônia fez com que Paulo fosse para o lado ocidental, que é para o lado europeu, passando pela Grécia, e depois ele foi levado para Roma, e conhecemos a história. Por isso, o Evangelho, ele pegou primeiro esse caminho dali, e nós não vemos o caminho do Oriente. Procure um livro nas livrarias cristãs brasileiras, pastor Saulo, que fale sobre o Oriente. Quase nada.
pouquíssimo. Toda a teologia que a gente vê nas nossas prateleiras, pastores, teólogos, são escritores ou norte-americanos, escritores europeus, ou escritores brasileiros, ou escritores de língua hispana. Você não vê um teólogo daqui do Oriente, embora tenha, exista. Mas os livros deles estão traduzidos somente para o inglês. Não chega na língua portuguesa. Se buscar informação sobre o Japão, não tem. Aqui a gente faz as buscas, tudo em japonês ou em inglês, para buscar o conteúdo. Então nós temos uma barreira, que quando o apóstolo Paulo foi para o Ocidente, alguns dos discípulos de Jesus também vieram para o Oriente. Só que esses não entraram no cânon bíblico, eles não entraram no Novo Testamento. No período do Novo Testamento, que foi escrito até no máximo no ano 100. No decorrer da história, algumas pessoas vieram fazendo esse caminho do Oriente. Diz até a tradição católica que o apóstolo Tomé teria ido para uma região da Índia, onde até hoje tem uma comunidade cristã lá. Mas aqui no Japão, o cristianismo só veio pisar oficialmente no ano 1549. Olha só a diferença. O Brasil estava sendo descoberto ali no ano 1500. No dia que pisa o descobridor, já pisa a religião cristã junto. O padre já desce junto, já reza a primeira missa ali. E o país já é declarado cristão, católico, mas é cristão. E no Japão, quando somente no século XVI, a igreja começa a crescer, a igreja católica, com os missionários católicos, começa a crescer, vem a primeira perseguição. E essa perseguição, depois dos anos 1600, expulsa os cristãos e fecha o Japão por mais de 200 anos, durante o período chamado Tokugawa. Somente no século XIX é que de novo o Japão se abre e os missionários voltam a entrar aqui nesse país. No século XIX se abre, já na segunda metade, e no século XX, nós brasileiros, peruanos, bolivianos, começamos a pisar neste país para trabalhar. Irmãos, o que tem a ver com o texto que nós lemos? Jesus Cristo, ele encontra um centurião romano, que não era judeu nem de nascença, nem de etnia e nem de religião. Mas, de alguma forma, aquele centurião romano, que era uma outra nacionalidade, era uma outra religião, ele vê em Jesus uma pessoa diferente. Ele vê, talvez por testemunhos, ou talvez ele seguia de longe, não sabemos. Mas ele sabe que em Jesus havia algo que poderia solucionar o problema dele, que não era nem dele, eu vou falar já sobre isso. E ele, um centurião romano, quebra a barreira da etnia e vai até Jesus. Irmãos, sim, a etnia, o país onde você nasce, a língua que você fala, sim, é uma barreira, mas não é uma barreira intransponível. É uma barreira, mas não é tão grande a ponto de fazer com que se torne impossível a comunicação. Porque tem uma linguagem universal, e essa linguagem que eu quero falar é o amor. Você não precisa ser um expert em kanjis, como nossos adolescentes e jovens aqui que crescem na escola japonesa são. Você não precisa ser um grande orador em língua japonesa para demonstrar afeto, demonstrar que você se importa com a pessoa. Às vezes, a gente, por ser humano, é comum, eu sei, é uma fraqueza de todo ser humano. Não é só nossa, como brasileiros, ocidentais, de todo mundo. O japonês também é assim, o chinês, o americano, todo mundo é assim. Que a gente sempre diz assim, e aí estava passando lá o japonês, né? Ou então, estava passando lá o indiano,
E ele falou isso, isso, isso. Esse japonês, ele tem um nome. Até o autor aqui do livro não coloca o nome do centurião, ele fala, chegou um certo centurião. E não coloca o nome do centurião. É natural, nós, seres humanos, temos essa fraqueza. Mas quando você está trabalhando com alguém do seu lado, se é um japonês, ele tem um nome, ele é o Tanaka. Ele é o Watanabe. Ele é o Nakashima. Ele tem um nome. Ele é uma pessoa individual. Quando você diz o japonês, eu vou ganhar o Japão para Jesus, é uma coletividade muito grande. Mas se você colocar no seu coração que você vai ganhar o Tanaka para Jesus, você vai ver que vai ficar mais acessível. Porque é só você colar nele, dar um ohayou gozaimasu mais sorridente. A gente tem nosso jeitinho brasileiro, aquela coisa boliviana, irmão, mas, né, mais caliente, mais amorosa. E você entrega uma balinha e dá um tapinha na costa, você vê que o japonês ele vai saindo daquela ética dele, né? Toda dura ali, ele vai se quebrando, ele vai se soltando, daqui a pouco ele está rindo com você também. Jesus, ele não disse assim, eu vou ganhar o Império Romano. Não, mas tinha esse centurião aqui, que poderia estar o nome dele para a gente saber. Ele disse, esse homem tem alguma coisa aqui diferente. Ele vai até Jesus e fala, Senhor, o meu servo que está na minha casa, de cama, paralítico, está sofrendo horrivelmente. Irmãos, esse homem tinha coração. Por que que um centurião romano, alguém que tem poder, tem status, tem dinheiro, vai se preocupar com um servo? Ainda mais naquela época, que não tinha CLT, não tinha contrato, não tinha Keiyaku Shain, né, contrato de trabalho. Ainda mais naquela época, era só ele falar assim, ó, leva embora e traz outro, e facilmente seria substituído. Mas ele demonstrou um afeto, um amor, para com aquela pessoa humana que estava sofrendo, que ele foi buscar ajuda, ele foi pedir ajuda. Dentro de um japonês, dentro de um indiano, dentro de um paquistanês, como você costuma falar, tem um ser humano ali falando. E muitas vezes a gente não olha isso, a gente não percebe isso. Será que Jesus não fez desse jeito aqui que eu estou falando? Jesus não se importava com o individual. Jesus dizia assim, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas Jesus ele ia um por um também. Às vezes a gente como igreja fica numa declaração de fé, mas a gente tem que ter cuidado, que a declaração de fé muitas vezes pode virar bravata. O Japão é de Jesus. Mas se você não se importar com o individual, é só uma bravata que você está falando. O Senhor me dará as nações por herança. Olha, nações é muita gente. A China, 1,3 bilhão, a Índia, 1,4 bilhão de pessoas. Se você quiser só 2 países, você já tem mais de 1/3 da população do mundo. É muita gente. O que é que você está fazendo no individual? Senhor, o meu servo está sofrendo horrivelmente. Costuma-se dizer que o japonês é frio, porque de fato é um povo que ele é treinado, né, na sua ética de não causar incômodo. Tem aquela ética de não fazer meiuaco no Japão, não atrapalhar ninguém. Então o japonês, ele não vai te atrapalhar com barulhos altos, ele não vai te atrapalhar ocupando espaço, ele não vai te atrapalhar dando opinião. Você não vai ver um japonês chegar assim para você e falar, olha, sabe o que eu acho que deveria você fazer?
não faz, né? Se fizer é porque ele já se tornou um amigo seu, né? Fique até feliz. Então o japonês, ele tem aquela ética de não causar incômodo para o próximo. Então ele não conversa com você do dia a dia da vida dele. Mas quando a gente chega com amor e diz: como vai o seu filho? Está tudo bem? Como vai lá seu marido, sua esposa? Está bem? Fez a prova, passou para a universidade? Está trabalhando? Está com saúde? Fez uma operação? Quando você puxa um assunto assim com o japonês, pode ser o seu vizinho, pode ser alguém que trabalha com você, você vai ver na hora que ele abre um sorriso e ele se desarma. O lado humano dele, fora da ética e da etiqueta, aparece. E esse homem chegou até Jesus e ele disse: olha, Senhor, ele foi primeiro no lado humano, o meu servo está sofrendo. Aí Jesus diz: eu vou lá na sua casa, eu vou lá. Eu vi quando teve um terremoto, se não falha a memória, foi terremoto ou enchente em Kumamoto. E eu estava assistindo o jornal pela TV. E naquele sofrimento, daquele desastre, que algumas pessoas tinham morrido, o avô da família faleceu, ele morreu naquele desastre natural. E a TV filmou o momento em que o filho se encontra com o pai para chorar a morte do avô. E ele chorava de soluçar. Nós sabemos também que no Japão eles não choram assim igual a gente, né? Quando é o enterro, no Brasil, né? Vai chorando até abaixar o caixão, né? Eu vou junto, me leva, né? A gente tem o nosso jeito, né? Ocidental. O japonês, ele chora assim, quietinho. Mas aquele choro dele também foi algo que ficou muito gravado na minha mente, porque ele soluçava. Ele estava sofrendo. E o que o centurião percebeu é que o servo dele estava sofrendo horrivelmente. Irmãos, era um tratamento humano. É uma percepção humana. Hoje em dia os seres humanos estão evoluindo, né? Nós estamos evoluindo na sociedade, que até para os animais a gente estuda um abate. Eu não sei nem dizer se é mais humanizado, que eles não são humanos, mas um abate é que o animal não sofra, não é assim? E que bom que nós estamos evoluindo enquanto seres humanos. Não pode maltratar o bicho, senão você vai preso. Que bom, estamos evoluindo. Mas a pessoa que está do seu lado também sofre. Ou você acha que é só você que sofre? Ou você acha que é só você que tem boleto para pagar? Ou você acha que é só você que pega aí uma dor de garganta, um vírus, quando o seu filho está com febre? Só você que sofre? Não! O japonês, a pessoa que trabalha com você de outra nacionalidade, também sofre do mesmo jeito. Irmãos, empatia, se coloque no lugar do outro. Pare de olhar para o japonês como se fosse um algoz, um carrasco. Eu sou o escravo e ele é o senhor do engenho que fica atacando o chicote na minha costa, na linha de montagem na fábrica. Em nome de Jesus, quebra esse preconceito no seu coração. Ainda que o teu lado estrangeiro, decassegue, trabalhador, peça isso para você, diga: isso aqui é a minha natureza humana, carnal, querendo me levar para murmuração, para reclamar, né? E aí só reclama, esse país não dá nada, que esse governo não dá nada, que não sei o que. Não, em nome de Jesus, olhe com os olhos do Senhor para esta nação. Olhe com um olhar humano, ainda que no primeiro contato, o bloqueio, a estranheza, vai deixar você ali meio arisco. Mas aos pouquinhos vai quebrando e você vai ver que você vai encontrar um ser humano ali que precisa de Jesus. Senhor, o meu servo está sofrendo horrivelmente. Jesus disse:
eu vou lá para curá-lo. E o centurião dá uma resposta. Ele tinha grande ética. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, Senhor. Eu sou alguém sujeito também à autoridade. Eu dou ordens e eles recebem as ordens que eu dou. Eu sei que o Senhor é uma autoridade superior a mim. Por isso não sou digno de recebê-lo em minha casa. E eu sei ainda mais, que se o Senhor der uma palavra aqui, olha a fé desse homem. Se o Senhor der uma palavra aqui, neste ponto geográfico, lá em casa o meu servo vai ser curado. Irmãos, ele cria no sobrenatural. Ele cria naquilo que é supra-humano, acima do humano. Você acha que é só você que crê no sobrenatural? Deixa eu falar um pouquinho com os adolescentes. Adolescentes, jovens que aqui estão. Nunca sintam vergonha de ser crentes. Nunca sintam vergonha de crer em Deus. Ainda que na sociedade, quando a gente está lá estudando, eles vão apresentar a evolução darwinista, tudo a ciência, James Webb. Tudo bem, ninguém aqui nega a ciência. Mas a ciência ainda não explicou nem de onde veio o universo, nem de onde veio a vida. Então, até eles explicarem, só tem uma forma, o sobrenatural, Deus. Então, ainda jovem adolescente, que você esteja nesse ambiente, fale do amor de Deus, fale que existe um Deus. Porque eles também creem no sobrenatural. Eu estava uma vez indo atender lá no trabalho também, o japonês dirigindo o caminhão, e eu estava ao lado dele. E aí, fomos conversando, voltamos conversando. Depois de um tempo ele me ligou de novo, fomos conversando, e ele começou a ligar frequentemente para que fosse. Eu falei, eu acho que não tem tanta coisa para fazer assim nesse trabalho. E ele chegou e disse, eu quero te fazer uma pergunta, você crê no mundo espiritual? Eu falei, eu creio no mundo espiritual, creio que existe Deus, creio que existem os anjos, creio que existe o inimigo, o diabo, creio. Ele disse, eu também creio. E às vezes, eu sinto coisas também. Mas eu me lembro que minha avó falou que tinha um certo espírito, aqui no Japão eles misturam kami, que é uma espécie de Deus, às vezes não é Deus, às vezes é espírito, que ele vem assim e fica no ombro da gente, quando ele quer ser atendido. E eu sinto sim no meu ombro. O que seria isso? Eu falei, olha, Jesus veio para libertar. E se você crer no Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida. Você pode orar sozinho na sua casa e ele vai tocar no seu coração para que você fique livre desse peso no seu ombro. Você aceita? Ele falou, eu aceito o desafio. Irmãos, as oportunidades estão aí. Dizer que não tem oportunidade não é verdade. Talvez a coisa não aconteça do jeito que a gente quer que aconteça, ou com a rapidez que a gente quer que aconteça, mas as oportunidades estão aí e estão acontecendo. Jesus poderia dizer, não, eu não quero conversar com o centurião romano não, chama lá o governador da província, chama o imperador, traga o imperador aqui. Não, Jesus conversou com aquele homem. E aí vem um comentário de Jesus. Vá, ele vai ser curado, mas Jesus diz assim, em verdade digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Irmãos, o que faz a diferença é a fé de que vai acontecer. É a fé de que você ao pregar, ao falar,
alguém vai se converter. Pastor, e se não se converter? Continue pregando, a fé vai fazer a sua obra. A fé também gera fé. Quando você está perto de alguém que crê, você mesmo que não esteja crendo muito, mas a fé daquela pessoa começa a te contagiar. Você fala, ó, parece que, né, senti uma coisa aqui, um arrepio, rapaz, parece que vai acontecer mesmo, hein? O apóstolo Paulo passou a Macedônia, por quê? Porque ele teve um sonho. Irmãos, na história da igreja, seja do início da igreja ou até hoje, tem uns testemunhos assim, que se você olhar pela psicologia, a psicologia vai chamar de esquizofrenia, vai chamar de um monte de coisa aí que você não vai. Quando for de fato esquizofrenia, você vai e toma o remédio certinho, tá? Mas eu estou dizendo assim, algumas profecias, alguns atos de fé, você fala assim, rapaz, não é muito certo da cabeça não para aceitar isso. Vamos colocar aí da nossa história assembleana. Daniel Bergo Narving vai lá, 2 suecos, num país que até hoje é um dos melhores do mundo. Tem lá, vocês vão para o Pará. E eles saem de onde estão, da América, vai para o Pará, funda a igreja. Quem aqui iria nos dias de hoje? Não é verdade? Outras pessoas têm um sonho, algo, um chamado, vende tudo que tem, vai. Pastor, eu vou falar, o senhor sabe que eu não preciso de nenhum tipo de bajulação, mas nosso próprio pastor estava muito bem lá no Brasil, tinha casa, tinha seu negócio, estava com a esposa, tinha uma filha, a outra filha que estava já para nascer e depois passou a ser recém-nascida. E aí aconteceu o terremoto de 95, chega a notícia no Brasil, pastor vende o mercado, vende o caminhão, vende o que tem, só não vendeu a casa para não ficar na chuva. E veio para o Japão para trabalhar em condições terríveis. Né? Quem chegou aí no início da década de 90 sabe o quão difícil era. Para fazer uma ligação para o Brasil, você pagava 5.000 ienes num cartão que durava 30, 40 minutos. E você falava, né, pastor Paulo? Falava lá com o Brasil a cada 15 dias, a cada um mês. Não é igual hoje, não, que você faz um FaceTime ali, você liga no WhatsApp com vídeo e você mata a saudade. Não, você se olhar assim, pastor, humanamente falando, não precisava. Mas alguns homens que fizeram isso pela fé, contagiou a muitos outros. Você foi alcançado, eu fui alcançado. Jesus olhou e disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Irmãos, aí é coisa de pregador, né? Não está na Bíblia, mas eu acredito, é como se Jesus dissesse, coloca esse episódio lá na Bíblia, coloca lá. Deixa lá, porque essa história desse centurião vai movimentar a fé de milhões de pessoas no mundo. Vai quebrar a barreira étnica. Ele era centurião romano, não tem problema. A fé não tem nacionalidade. A fé não tem etnia. O Espírito Santo de Deus também não tem nacionalidade. Deus não tem nacionalidade. O milagre não está preso a nenhum tipo de barreira cultural. O milagre acontece através da fé. Aleluia. E é por fé. Jesus diz, eu digo a vocês, essa é a profecia, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quem aqui vai do Oriente para o céu? Amém? As mãos que se levantarem aqui vai ter que ficar aqui, hein? Porque quem vai do Oriente para o céu, amém? Quem vai do Ocidente para o céu? Tem aqui do Ocidente? Os irmãos que vieram do Brasil, só para esse evento. Mas nós que aqui estamos, é do Oriente para o céu, irmãos. Do Oriente para o céu.
No Japão não se enterra pessoas como é no Brasil, não faz enterro do corpo por completo, é cremação. E depois da cremação você é colocado numa caixinha, os seus restos mortais. Temos até aqui na igreja um local próprio, onde também recebemos alguns desses mortuários, para ajudar a comunidade que não tem onde enterrar as pessoas. É um problema social aqui para os estrangeiros, que muitas vezes não são aceitos nos cemitérios budistas. E se Jesus não voltar até eu ir para a caixinha, e talvez minha caixinha vai ficar aqui em algum lugar também, mas é do Oriente para o céu, e eu vou sentar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, e vou agradecer o ato de fé de Abraão, de ter saído de Ur dos Caldeus para buscar o Deus único, monoteísta. Eu vou agradecer a fé de Isaque, eu vou agradecer a fé de Jacó. Eu vou agradecer a fé de Moisés, que a Bíblia diz que rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, para ir peregrinar no deserto. Eu vou agradecer a fé de todos os grandes heróis da Bíblia, do Novo Testamento. Eu vou agradecer Paulo, porque quando os discípulos queriam que o evangelho ficasse só em Israel, ele disse: nananina, não. Tem um povo lá fora também, na Ásia Menor, tem um povo ali na Macedônia, tem um povo ali no Japão, que precisa do evangelho. Eu vou agradecer a fé de cada um dos homens e mulheres que no decorrer da história da igreja, com seu sangue, enfrentaram martírio, para que o evangelho continuasse sendo levado. Eu vou agradecer os muitos missionários desconhecidos que pisaram aqui no Japão, que entregaram 30 anos de evangelho. Eu conheci um pastor, se não falha a memória, holandês, e ele passou 30 anos no Japão, e quando ele foi embora, ele deixou uma igreja com 10 pessoas. Mas eram 10 japoneses. E ele disse: se você olhar pelo lado humano, você entra em depressão. Mas você tem que olhar pelos olhos da fé, porque a nossa recompensa vem do alto. Grave essa mensagem: muitos virão do Oriente, e nós vamos fazer parte desses que vão levar muitas pessoas do Oriente. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor.